Bem, pessoal, vamos nesta videoaula fazer uma revisão do artigo do Emile Benveniste, A Natureza dos Pronomes. Esse é um texto bastante importante que nós vamos utilizar nas análises que nós vamos fazer nas atividades a seguir. Aqui o que eu trago é só um pequeno quadro sinótico dos dois pontos de vista que o Emile Benveniste propõe logo no início do seu artigo. Pontos de vista sobre a natureza dos pronomes. Ele está querendo considerar que esses pontos de vista são pontos de vista de análise. A análise dos pronomes, segundo a ocorrência deles numa frase, num enunciado, num texto, depende do plano em que a gente se coloca. São esses os pontos de vista, então, o plano da sintaxe e o plano das instâncias do discurso. No plano da sintaxe, o pronome é visto apenas como uma classe formal, funcional, ligada ao sistema de regras da língua. No plano das instâncias do discurso, o pronome, entre outras variedades de unidades da língua, está ligado à língua enquanto atividade de linguagem. Vejamos com um exemplo concreto. Vou dar aqui um exemplo de uma frase em que ocorra o pronome de primeira pessoa. Eu compro. O pronome aqui que ocorre nessa frase, se eu analisar do ponto de vista da sintaxe, eu vou localizar esse pronome funcionando como sujeito do verbo. Agora, se eu analisar do ponto de vista da linguagem, portanto, no plano da instância do discurso, esse pronome da frase eu compro, ele não vai ser apenas o sujeito do verbo. Ele vai remeter fundamentalmente na instância do discurso àquele que comete o ato de dizer eu compro. Então, o eu do eu compro, ele é uma indicação, ele corresponde àquele na instância do dizer que diz eu compro. Então, o sujeito eu aqui não é o sujeito da frase verbal. Ele é o sujeito da enunciação que, pelo emprego do pronome de primeira pessoa no enunciado, ele se marca no enunciado. Então, a marca eu no enunciado, ela é uma marca de quem diz eu compro. Poderia ser um pronome de segunda pessoa, tu compras. Aqui teremos a marca daquele que é o destinatário deste enunciado frasal. Tu compras se marca no enunciado não aquele que fala, mas marca aquele a quem se dirige este enunciado na instância do discurso. Veja bem que a instância do discurso, depois a gente vai um pouquinho mais afinando esse conceito, instância de discurso é a instância da produção do enunciado. É isso que Emile Benveniste vai chamar de instância do discurso. Então, na instância do discurso, que é a instância da produção de um enunciado, o que se trabalha não é os elementos formais do enunciado, mas são os elementos que remetem ao ato de enunciação deste enunciado. No caso dos pronomes, os elementos que importam no ato de enunciação deste enunciado é marcar quem fala e para quem fala na instância do discurso, na instância do ato de dizer eu compro. Vamos ver quais as consequências dessas duas perspectivas que o Emile Benveniste propõe para a análise dos pronomes. Claro, o Emile Benveniste ele quer destacar o ponto de vista da linguagem para a análise dos pronomes. E ao destacar o ponto de vista da linguagem para a análise dos pronomes, há uma primeira consequência importante que o Emile Benveniste descobre. São três os componentes da classe dos pronomes pessoais.
não 6, como diz a gramática, porque a gramática segue o padrão da flexão, flexão de, no caso, flexão de número e de pessoa. Então, você tem as 3 primeiras pessoas do singular, eu, tu, ele, e as 3 primeiras, as 3 pessoas, perdão, as 3 pessoas do plural, nós, vós, eles. Mas isso não é o que importa para o Emile Benveniste, porque essa perspectiva de análise dos pronomes é a perspectiva da sintaxe e da combinação dessas unidades na frase. Para o Emile Benveniste, como nós vimos, é a função dos pronomes como indicador da instância do discurso. E o elemento ao qual se remete nesta indicação é quem fala, para quem fala e de quem fala. Então vão ser 3 essas unidades. Eu, quem fala, tu, para quem fala, ele, de quem fala. Eu, tu, são 2 unidades que estão colocadas, segundo Emile Benveniste, na instância do discurso, numa relação de pessoa. Porque eu é o indivíduo que diz eu. Ele remete ao indivíduo locutor, como está escrito aqui nesse quadro, dito textualmente pelo Emile Benveniste. O eu é o indivíduo locutor que enuncia a presente instância do discurso que contém eu. Bom, o que é essa presente instância do discurso que contém eu? É o enunciado proferido que traz nele uma marca, que é uma marca de primeira pessoa. E essa é a indicação daquele que fala, aquele que diz eu. O tu, no mesmo sentido, só que o tu, ele é o indivíduo alocutário, ele é o destinatário na presente instância do discurso que contém tu. Ou seja, nós temos uma instância do discurso proferido como tu compras, contendo a marca de segunda pessoa, remetendo diretamente na enunciação àquele para quem o locutor se dirige no ato de dizer, ou na instância em que é dito tu compras. Já o pronome de terceira pessoa, ele se localiza fora da instância, ele localiza, ele indica o elemento fora da instância do discurso. Por isso, ele estabelece uma relação de não pessoa. A terceira pessoa, num enunciado como ele compra, ela remete àquele de quem se fala, portanto, aquele que não participa da instância do discurso, não participa do enunciado em que há um eu dirigindo-se a um tu. Esta cena, esse elemento do eu dirigindo-se a um tu, não se marca no enunciado. O que se marca é um ele, é aquele de quem se fala. Portanto, é relação de não pessoa. Deixa eu ver se eu detalho um pouquinho mais essa análise a partir de umas ilustrações que eu trago aqui. Por exemplo, vamos rever dentro da instância do discurso o que significa marcar a relação de pessoa, justamente pela indicação do pronome de primeira ou de segunda pessoa no enunciado. Então, o elemento fundamental a que deve se responder dentro da instância do discurso, a marca que estabelece uma relação de pessoa, o elemento fundamental a responder é quem fala e para quem fala. Esta marca no enunciado vem justamente pela flexão do verbo em primeira ou segunda pessoa, estabelecendo, portanto, uma relação de pessoa. Veja aí no desenho que eu trago, veja bem, aqui nós temos uma instância de discurso, a instância do discurso circunscrita pela emissão desta frase: eu sou a tua nova colega. Temos aqui uma instância do discurso em que o eu se apresenta como indicação daquele que diz eu sou a tua nova colega.
colocado, então, em primeira pessoa, quando colocado nesse enunciado, nessa instância, a marca de primeira pessoa, essa é a marca daquele que fala na fala. Aqui à direita nós temos uma outra instância do discurso, em que a marca ainda é de uma relação de pessoa, mas remetendo àquele a quem se dirige o enunciador nesta instância do discurso. Repito, o que é a instância do discurso? É a instância de emissão deste enunciado. Tu és a minha nova colega. Instância do discurso é o ato em que se diz tu és a minha nova colega. Veja bem que a marca aqui do tu é a marca daquele a quem se dirige este enunciador ao dizer tu és a minha nova colega. Temos então uma instância do discurso em que contém a marca tu como indicador do destinatário, do alocutário, diferente aqui da marca eu, nessa outra instância, em que o eu é a marca do locutor, é a marca daquele que diz eu sou a tua nova colega. Vamos ver agora na relação de não pessoa. O primeiro, a primeira indicação importante é daquilo que é marcado no enunciado como sendo fora da instância do discurso, ou seja, a relação de não pessoa. Aqui a análise é um pouco mais complexa, veja bem. Então, nós começamos então por um objeto. O objeto é sempre um enunciado, mas olhamos para esse enunciado segundo o que ele se marca enquanto instância da enunciação. Então, dizer que ela viu é uma marca de não pessoa é dizer que o ela remete nem àquele que diz e nem àquele para quem se dirige o dizer. Essa marca remete àquele que está sendo referido, àquele de quem se fala na instância do discurso. Então, há uma instância de discurso que é marcado por esse enunciado, que é materializado, formulado, manifesta linguisticamente por esse enunciado. Ela viu. Então, é como se esta figura estivesse dizendo para essa outra figura, ela viu. Então, nós temos aqui uma instância em que acontece este enunciado, ela viu. Só que nessa instância não há a marca de quem fala e nem a marca daquele para quem a fala se dirige. O que há é uma marca de quem se fala. Ela viu. É nesse sentido que o Emile Benveniste propõe a terceira pessoa como sendo, no enunciado, uma marca de relação de não pessoa, porque ela viu não indica um diálogo entre um locutor X, eu, dirigindo-se a um locutor X, tu. A marca que aqui está apenas diz que de quem se fala ou do que se fala. Repetimos a mesma análise do lado direito. Nós temos aqui ele viu. Então veja bem, nós temos aqui dois indivíduos falantes, um falando com o outro. Escuta-se esse enunciado nesta fala, nessa instância de discurso, perdão. Ele viu. Essa instância do discurso corresponde então ao que está dito de X para Y. Só que nesta instância do discurso, a marca linguística dela não remete nem àquele que diz e nem àquele para quem o dizer se dirige. Remete a quem está fora da cena do dizer. Remete a aquele de quem se fala. Por isso, repito, a marca de não pessoa, porque ele é o indicador do que está fora de cena. Fora de cena do ponto de vista de que ele não é o emissor, digamos assim. Ele não remete àquele que emite o enunciado
e nem aquele a quem o enunciado é destinado. Acho que fica mais claro assim, né? É não pessoa porque ele não remete àquele que diz o enunciado e nem àquele a quem se destina o enunciado. Ele remete àquele de quem se fala no enunciado, mas não marca justamente a cena. Ficamos por aqui hoje e na próxima videoaula eu vou voltar ao emprego dos pronomes sob a perspectiva da construção de cenas de enunciação. Por enquanto ficamos por aqui. Até a próxima.